Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de dezembro do ano 2025. 18 de dezembro do ano 2025, e estamos nos aproximando cada dia mais ao final do ano. Já estamos ali praticamente entrando no ano 2026. E somos gratos ao Senhor por Ele ter nos permitido alcançar este ano e poder estar finalizando este ano. Ainda não finalizamos, mas agradecemos a Deus por nós ter chegado até aqui, hoje, 18 de dezembro de 2025. Junto com o profeta Samuel, podemos dizer: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos ajudado. Até aqui tem nos guardado. Até aqui tem nos protegido o Senhor Deus Todo-Poderoso. E continuará a fazê-lo no próximo ano 2026. Sou o pastor Juan Carlos Teixeira, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, e estamos começando a nossa programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer. Todos nós temos passado por momentos difíceis da vida, ou neste ano de 2025. Passamos por momentos que irão ficarem marcados nas nossas vidas. Porém, tem alguns momentos também que passam nas nossas vidas e que ficam marcados, mas que devemos de esquecê-los, devemos de perdoar e devemos de continuar em frente. Talvez sofremos traições, sofremos difamações de pessoas tão próximas a nós, mas que têm o costume, o hábito de fazerem as coisas escondidas, trazendo difamação, trazendo murmuração, enfim. Pessoas que até podem estar ao nosso lado, mas que elas têm aquele sentimento tão perverso, tão danino, chamado de inveja, chamado de ambição. Durante estes dias, estivemos falando de Mefibosete, no capítulo número 9 de 2 de Samuel, de como o rei Davi trouxe ele para Jerusalém, como ele se sentou à mesa do rei e como a sua vida teve uma mudança total, radical. Agora, o rei Davi ficou sabendo da existência de Mefibosete por um servo da casa de Saul chamado Ziba. Este Ziba é o que vai buscar a Mefibosete. O rei vai colocar ele e toda a sua família, com quase 20 filhos. 20 filhos eram os filhos de Ziba, nas propriedades de Mefibosete, para que eles venham servir ali a Mefibosete. Porém, Mefibosete fica em Jerusalém, no palácio do rei, na mesa do rei. Então isto quer dizer que Ziba e toda a sua família
tinham completa liberdade ali aonde eles estavam agora vivendo, morando, nas propriedades de Mefibosete. Eles tinham completa liberdade ali naquele lugar. A história bíblica, ela vem se desenvolvendo da seguinte maneira. Capítulo 9, o rei vai trazer Mefibosete para estar na sua casa. No capítulo número 10, tem as vitórias de Davi. No capítulo número 11, tem o pecado do rei Davi com Betseba. No capítulo número 12, vem a repreensão de Deus através do profeta Natã. No capítulo número 13, vem ter um acontecimento na família de Davi, que vai mexer com os pilares, com as estruturas familiares. Amon vai extirpar a sua irmã Tamar. Amon vai extirpar a sua irmã Tamar. Ambos filhos de Davi. Tamar era irmã de Absalão. A história bíblica vai nos dizer que Absalão mata a Amon. Logo, ele vai fugir. No capítulo número 14, Joabe vai tentar trazer novamente Absalão para Jerusalém. E assim o vai fazer. Traz ele novamente. No capítulo número 15 de 2 de Samuel, nós vamos encontrar ali a rebelião de Absalão em contra do seu próprio pai. Clarice, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã de quinta-feira. Que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O certo é que Absalão vem rebelar-se contra o seu próprio pai. E vai acontecer uma guerra. Vai acontecer uma guerra. Davi vai fugir de Jerusalém, com medo de que seu filho o mate. E essa era a intenção de Absalão. Eu somente falei isto para você ver o contexto histórico daquilo que nós queremos falar nesta manhã. Comecei falando de Ziba. E Ziba vai aparecer novamente agora no capítulo número 16. No capítulo número 16 de 2 de Samuel. E vai dizer a palavra de Deus que, passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio ao encontro com ele com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. Aparece Ziba novamente na história bíblica. Talvez você foi extraído sem saber. Alguém com a grande inveja contra você fez o mal. O invejoso, ele não quer ou não deseja, melhor dito, somente aquilo que você tem. Ele quer a sua completa destruição, para tomar posse de tudo aquilo que por direito lhe corresponde.
Isto acontece, e acontece muito, nos nossos dias de hoje, no passado, e continuará acontecendo até que a igreja seja tomada desta terra. Pessoas que podem ter inveja do seu ministério, pessoas que possam ter inveja da sua família, da paz que existe na sua família, pessoas que têm inveja do seu trabalho, dos seus calçados, das suas roupas, do seu cabelo, enfim. Pessoas que têm inveja de tudo e de todos. São pessoas amarguradas, pessoas entristecidas, pessoas que não têm perspectiva de vida e muito menos que pensam em empreenderem em alguma coisa. Ziba tinha absolutamente tudo aquilo que ele desejava. Ele vivia em paz com a sua família nas propriedades de Mefibosete. Ele tinha que plantar, ele tinha que cuidar o gado, ele tinha que cuidar a residência, sim, tudo isto. Mas a família dele eram mais de 20 pessoas. Então as tarefas poderiam estar bem divididas. E Ziba poderia estar prosperando ali na casa de Mefibosete. Mefibosete não estava ali. Ele estava em Jerusalém com o rei Davi, no palácio do rei. Porém, Ziba veio arquitetando a destruição do seu senhor. Aquele que um dia foi um canal de bênção, poderemos dizer assim, para Mefibosete, agora está transformando-se num canal do mal contra Mefibosete. Consequência da inveja que ele tinha sobre Mefibosete. Que levou isto a que viesse surgir essa maldade do coração de Ziba? Eu me atreveria a dizer que foi a ambição, a avarícia. Querer ter mais e mais. E pessoas nos nossos dias de hoje, elas não se importam ou não têm receio algum de fazer o mal contra o seu próximo. Não tem problema nenhum de fazerem o mal contra o seu próximo. Elas não têm receio nenhum de fazerem o mal contra o seu próximo. Elas vão em contra do próximo, porque querem subir, usando de degrau ao seu próximo. Mas vamos ver como continua a história bíblica. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? Qual é a tua intenção de ter trazido tudo isto? Qual é a real intenção do teu coração? O rei estava fugindo do seu próprio filho. Imagine as emoções do rei Davi, como poderiam estar. Pois o seu próprio filho tinha tomado o trono à força. Seu próprio filho estava perseguindo ao seu pai. E ele vinha fugindo do seu filho. Davi não queria um enfrentamento com seu filho. Mas se deu tudo isso como consequência das coisas erradas que Davi fez no passado com Betseba. E diante de toda esta circunstância, de todo este contexto, Ziba vem encontrar uma excelente oportunidade para atrair ao seu senhor, isto é, a Mefibosete.
de vir a enganar ao próprio rei. É incrível como pessoas fazem atos insanos, corruptos, e na mente delas, cauterizada logicamente pelo inimigo, elas pensam que vão passar impunes nesta vida, que vão continuar dando aquela sensação de uma pessoa justa, de um homem, de uma mulher justo, cheio de amor, dadivoso, enfim, criando uma máscara, muitas vezes, de santidade, de devoção ao Senhor. Pero por dentro, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, são cheios de podridão. Estão podres por dentro. São sepulcros que foram branqueados, mas dentro estão cheios de ossos podres e de insetos. Mas tem aquela aparência. E se esforçam para manter aquela aparência de engano. Se esforçam para manter aquela aparência de engano. E vão enganando ao seu próximo. Porém, Deus é quem conhece os desígnios do nosso coração. Deus é quem esquadrinha o nosso coração. Deus é que conhece realmente o que passa no nosso coração. Bom dia, nossa irmã Miriam. Que Deus abençoe poderosamente sua casa, sua família, nosso irmão Paulo, Enzo, Gabi, sua irmã Celi. Deus abençoe poderosamente suas vidas neste dia e para sempre. E penso que vão passar ímpio. E esse era o pensamento de Ziba. O que vai fazer Ziba? Ele vai dizer o seguinte: e disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles. O pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu servo, do teu senhor, perdão? Onde está o filho do teu senhor? Assim se referiu Davi com respeito a Mefibosete. Aonde está? Ele vem sentir ali, Davi vem sentir algo estranho. Este homem, de repente, do nada, apareça com todos estes presentes para o rei. Mas veja a intenção do coração deste homem chamado Ziba. Muitas vezes nós não conhecemos a intenção do coração daqueles que frequentam os nossos lares, que frequentam as nossas casas. Devemos de vigiar neste aspecto. Devemos de estar alertas no que diz respeito a isto. Quem entra nas nossas casas? O que eles trazem de bom e o que eles trazem de ruim? Depois de uma determinada visita no seu lar, tudo fica normal? Ou existe discussão? Ou existe altercados dentro do lar? Depois que essa visita for embora. O que foi que ela conversou? Quais foram as novidades que ela trouxe? Qual foi o tema central da sua conversa?
atingiu você diretamente? Atingiu seu esposo, a esposa, seus filhos indiretamente? Nós devemos de estar alertas nesse sentido. Daqueles que colocamos para dentro do nosso lar. Para aqueles que contamos nossos projetos, nossos sonhos, nossas esperanças. Às vezes tem pessoas tão inocentes que falam absolutamente tudo daquilo que elas estão planejando fazer, daquilo que elas querem fazer, aonde elas querem chegar, sua projeção de futuro, sua projeção de futuro. Então elas abrem praticamente o seu coração e contam absolutamente tudo da sua vida. Porém, desconhecem as intenções do coração daquele que está ouvindo, ou daquele que está colhendo informações para si mesmo. O coração do homem é enganoso. O coração do homem sem Cristo é perverso. E Ziba era um destes homens. Veja o que ele vai falar para o rei, quando o rei pergunta por Mefibosete. E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino do meu pai. Somente isto falou Ziba para o rei. Ele tinha as palavras certas para tocar nas emoções do coração do rei Davi. Uma pessoa perversa, ela estuda, ela se prepara como poder fazer o mal ao seu próximo. O invejoso articula, manipula, estuda a maneira de poder destruir ao seu próximo. O invejoso tem essa capacidade. Ele tem esse espírito maligno que é a inveja, que está ali dentro dele. O invejoso é uma pessoa incapaz. Aquele que tem inveja é incapaz de progredir, de poder superar situações que se apresentam na sua vida. Tem aquela inveja, quase um desespero por aquilo que você tem. E sempre vai estar buscando, dissimuladamente, escondido, detrás de uma máscara de bondade, sempre vai estar buscando a sua destruição. Agora, quando ele fala isto para o rei, ele vai receber a resposta que justamente ele queria. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. Por que Davi entregou tudo para Ziba? Porque Ziba trouxe uma mensagem praticamente de traição de Mefibosete, que Mefibosete o tinha traído. Lembramos que Mefibosete era da casa de Saul, ele era um príncipe de Israel, ele tinha um certo direito também ao trono. Mas isto que Ziba está fazendo são somente calúnias, somente mentiras, para destruir a vida de uma pessoa. Não sei se você já passou
ou está passando por uma situação semelhante. Mas cuidado, cuidado. Eu sempre oro que Deus afaste pessoas mal intencionadas dos nossos lares, dos lares dos meus irmãos, da nossa casa, da nossa família. Que Deus afaste aquelas pessoas mal intencionadas. Daquelas que estão com você, que estão abraçando, que estão beijando, que estão fazendo juramentos de amizade, de amor, e elevando o seu próprio ego, logo são as primeiras em fazer uma grande traição na sua vida. Talvez você passou por isto durante o ano de 2025. É necessário que essa amargura que foi gerada no seu coração, que o diabo utilizou alguém para que viesse magoá-lo, para que viesse feri-lo, e machucou o seu coração. É necessário que você coloque para fora essa amargura, essa tristeza, essa angústia. E também é necessário que libere perdão para aquela pessoa que machucou você. Somente assim você vai poder continuar a sua vida. Não é em vão que Jesus nos deixou a seguinte palavra, que era para nós orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Não podemos de jeito nenhum deixar de vigiar. 2026, o Senhor afasta dos nossos lares todo homem, toda mulher mal intencionado. Bom dia, nosso irmão José Nazareno, da cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Os invejosos estão por todo lado. Dentro da igreja estão. Porque ainda não se desprenderam, não renunciaram a esse sentimento tão perverso, a isso que vem corroendo como se fosse um ácido, uma ferrugem, o espírito, a alma das pessoas, que é a inveja. Que Deus venha a nós ajudar, que Deus venha a nós socorrer, que Deus venha a nos dar sabedoria para que nós venhamos ter discernimento de espírito daqueles que colocamos dentro dos nossos lares. Daqueles que colocamos dentro dos nossos lares. Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor Deus, eu quero orar, Senhor, a favor dos meus irmãos que foram atingidos, meu Pai, por pessoas maldosas, por pessoas irresponsáveis, Senhor, que até pretenderam destruir, Senhor Deus, uma união, um casamento. Senhor, que trouxeram desavenças para dentro da família. Afasta, Senhor, essas pessoas da vida dos meus irmãos. Senhor, que Teu Espírito Santo venha dar discernimento para cada um de nós, para poder discernir o real espírito que está por detrás daqueles que frequentam os nossos lares, daqueles que se dizem serem nossos amigos, nossos irmãos. Senhor, dá-nos sabedoria para lidar com este assunto. Dá-nos, Senhor Deus, proteção
Cubre-nos com o sangue precioso de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor amado, a cada um dos meus irmãos que estão nesta manhã conectados. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Senhor, que esta quarta-feira venha ser uma quarta-feira abençoada, venha ser cheia de realizações. Senhor, que Tu venha suprir em cada uma das suas necessidades. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a Tua proteção esteja sobre a vida deles, onde eles estiverem, na casa, no campo, na rua, na cidade, no ônibus, no táxi, a pé, onde estiverem, meu Deus, que Teus anjos estejam acampando ao redor, guardando-os e protegendo-os de toda sorte de males. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Logo, 20 e 30 horas, estaremos novamente com nossa programação em espanhol. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, sobre sua casa, desde agora e para sempre. Amém.